chegou o momento da primeira indicação do Jair Bolsonaro para o STF. Ou seja, a meu ver, isso é uma questão de opinião, é talvez a coisa mais importante que se esperava do governo de Jair Bolsonaro. Afinal de contas, esta indicação dele ficaria, e aliás vai ficar, mais de 20 anos no STF, direcionando a corte para o que a gente quer. A gente quer uma corte mais garantista, que proteja inclusive corruptos eventualmente, ou uma corte que coloque corrupto na cadeia. O que o Bolsonaro faz? Isso daqui eu vou ler a timeline para você. Ele indica um senhor chamado Cássio Nunes Marques. O Cássio Nunes Marques, ele sempre foi garantista. Para você ter uma ideia, ele se apresentou na sabatina do Senado como alguém crítico à Lava Jato e garantista. Aspas dele: o garantismo tem de ser exaltado. Em 2018, ele já tinha se manifestado contrário à prisão após julgamento em segunda instância. Eu não sei se você lembra, mas por conta da prisão do Lula, se discutiu novamente se a prisão em segunda instância deveria ser feita ou não. Ou seja, você foi processado, você foi condenado, você recorre na segunda instância, você discute o mérito novamente. Se você for condenado, assim como em todo país desenvolvido do mundo, você vai preso. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil você ainda tem todos os embargos de declaração, você ainda tem todas as instâncias e ainda, dependendo do caso, se você tiver grana, você contrata um escritório que te leva ao STF, quem sabe o seu processo fica lá parado e nunca se julga. E aí você nunca vai preso. Portanto, aqui no Brasil, a gente demandou, a população demandou. Vamos entender que a Constituição diz que tem que prender após julgamento em segunda instância. A posição do Cássio Nunes foi contrária a isso, certo? Olha só, no dia 1º de outubro de 2020, então, o Cássio Nunes é indicado ao STF. No dia 2 de outubro, inclusive, o próprio Jair Bolsonaro se encontra com Toffoli e busca aprovação com o presidente do Senado para que o Cássio Nunes seja aprovado ministro do Supremo. No dia 5 de outubro de 2020, o Cássio Nunes indica assinadores para serem contra a PEC que permitiria a prisão após julgamento em segunda instância. Afinal de contas, se a gente tivesse aprovado a PEC, você deixaria de forma inequívoca na Constituição que é para prender. Não dependeria mais de interpretações diversas do Supremo. Estaria escrito ali: prende depois que julgar em segunda instância. O Cássio Nunes foi lá e foi contra. No dia 10 de dezembro de 2020, ele votou pela anulação do depoimento do Palocci no caso de propina da Odebrecht no Instituto Lula. No dia 24 de dezembro de 2020, o próprio Jair Bolsonaro, em dezembro de 2020, começou aquela polêmica. E aí, vai ter a votação no Supremo Tribunal Federal para o Lula ser ou não ser absolvido das suas acusações. Aliás, absolvido não, né? Descondenado. Será que a gente anula as provas, não anula? E aí, no dia 24 de dezembro de 2020, o próprio Jair Bolsonaro faz um vídeo dizendo: mas o pessoal ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada, é para ser verdadeiro. Em fevereiro de 2021, o Cássio Nunes vota a favor do Lula para que ele tenha acesso às, aspas, provas da Vaza Jato. Para quem não lembra, a Vaza Jato são aquelas, aspas, provas de que o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro teriam cometido alguma irregularidade no processo através da invasão de um hacker no sistema do Telegram. Mensagens que ninguém consegue provar que são verdadeiras. Depois, em março de 2021, tem uma questão muito interessante aqui. Ele votou para considerar o Moro parcial, ou seja, ele votou para anular as condenações de Lula. Ele era e ele foi o voto de desempate da segunda turma com Gilmar Mendes e Lewandowski. O que acontece logo em seguida? Isso pega mal. O indicado do Bolsonaro vota para anular as provas contra o Lula e torná-lo elegível novamente. E aí acontece uma questão opinativa, jogada. Em 22 de abril de 2021, ele volta atrás e não reconhece a incompetência do Moro. Ele foi vencido pela virada de voto também da Carmen Lúcia. Aí fica a questão, será que eles não se conversaram? São 5 ministros. Será que os 5 ministros não se conversaram? Eu viro meu voto, você vota também e o resultado é o mesmo? Curiosamente, no dia 11 de novembro de 2019, Eduardo Bolsonaro faz um vídeo dizendo que o Lula solto é melhor para nós. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista. Bom, a história você já conhece. O Lula recupera os seus direitos políticos, volta a ser presidente. Em 2023, já no governo Lula, o Cássio Nunes se aproxima do Lula e começa a indicar nomes para outros tribunais. No dia 21 de maio de 2024, ele votou com o Gilmar Mendes para anular a pena do Zé Dirceu.